Neste episódio, vamos aprender o que significa ser chamado por Jesus. Vamos examinar o chamado dos primeiros discípulos e refletir sobre como esse chamado continua relevante para nós hoje. Ser discípulo é mais do que apenas seguir a Cristo, é transformar toda a nossa vida de acordo com seus ensinamentos. A paz do Senhor Jesus, aqui é o Pastor Alex. Obrigado por fazer parte desta jornada. Vamos juntos ser discípulo, fazer discípulos e viver em um grande propósito. Primeiro episódio, o chamado do discípulo. E disse Jesus: sigam-me. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao 19. Jesus inicia seu ministério público chamando pessoas comuns, como pescadores, para segui-lo. Ele os chama para deixar para trás suas vidas anteriores e abraçar uma nova identidade e missão. O chamado é uma iniciativa de Jesus, e sua autoridade está evidente em suas palavras: sigam-me. Esse chamado simboliza a transição de uma vida focada no sustento físico para uma vida com um propósito espiritual maior. Um jovem rico se aproximou de Jesus, buscando a vida eterna. Mas quando Jesus o desafiou a vender tudo o que tinha e segui-lo, ele foi embora triste. Este relato nos mostra que o custo do discipulado pode ser alto e exige uma disposição de colocar Jesus acima de tudo. Lucas capítulo 9, versículo 23 nos diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ser discípulo de Jesus não é um chamado fácil. Jesus deixou claro que segui-lo requer sacrifício, abnegação e disposição de tomar a própria cruz. O verdadeiro discipulado implica uma renúncia do eu e uma entrega total ao Senhor. Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é essencial. Arrepender-se significa mudar de direção, deixando para trás o pecado e voltando-se para Deus. Quando nos arrependemos, reconhecemos nossas falhas e buscamos a transformação que só Cristo pode oferecer. O arrependimento é uma decisão diária que nos aproxima cada vez mais da imagem de Cristo. O arrependimento de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10, Zaqueu, ao encontrar Jesus, reconhece seus erros e se arrepende dizendo: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. João capítulo 3, o versículo 5 diz: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O batismo simboliza o novo nascimento em Cristo. Ao nos batizarmos, morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. O batismo é uma expressão pública da nossa fé e arrependimento e marca o início de nossa jornada como discípulos de Jesus. Seguir os passos de Jesus significa passar por esse novo nascimento, deixando para trás a velha vida e abraçando a nova criação que somos nele. O batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Jesus, embora sem pecado, se submeteu ao batismo para cumprir toda a justiça. Ele nos deu o exemplo de obediência e humildade,
ao se batizar e nos convida a segui-lo nesse caminho. Romanos capítulo 10, o versículo 9 diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A confissão pública de fé é um passo crucial para seguir Jesus. Confessar a Cristo é declarar ao mundo que Ele é o Senhor da nossa vida. A confissão não é apenas uma formalidade, mas um testemunho vivo do poder transformador de Jesus em nossas vidas. Seguir Jesus significa ser seu embaixador e confessar seu nome diante dos homens. A confissão de fé de Pedro, Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 20. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles diziam que ele era, Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta confissão de fé se tornou a pedra fundamental da vida de Pedro como seguidor de Cristo. Apesar do custo, o chamado de Jesus vem com uma grande promessa, transformação e propósito. Ele prometeu que faria de seus discípulos pescadores de homens, o que significa que ao seguirem-no, suas vidas teriam um impacto eterno. Como Jesus transformou a vida dos primeiros discípulos? E como Jesus deseja transformar a sua vida? Os discípulos de Jesus se tornaram líderes fundamentais na fundação da igreja primitiva. Suas vidas, embora difíceis, foram marcadas pela alegria de servir a Cristo e de cumprir o propósito que Ele lhes deu. Jesus continua a chamar pessoas para segui-lo. Seu chamado é pessoal e único para cada um de nós. Assim como Ele chamou Pedro e André, Ele também nos chama para deixarmos nossas redes e seguirmos a Ele com todo o nosso coração. Não perca a oportunidade de aprofundar ainda mais seu conhecimento e crescimento espiritual. Baixe agora o e-book exclusivo deste episódio por apenas R$1 e tenha acesso a conteúdos adicionais, reflexões aprofundadas e atividades práticas que irão enriquecer sua caminhada com Deus. O que você encontrará no e-book? Estudos bíblicos complementares, perguntas para reflexão pessoal e em grupo, aplicações práticas para a sua vida diária, versículos-chave para memorizar. O link do e-book está fixado nos comentários, ou você também pode acessar o nosso site, ograndeproposito.com. Não esqueça de curtir, comentar e também de compartilhar com o próximo. Que Deus continue lhe abençoando grandemente. Até o próximo episódio.